Eu vou te ensinar agora como organizar a sua equipe para que tenha melhor efetividade de produção dentro do Trello, usando metodologia Kanban e um conceito de produção puxada. Vamos lá? Eu sou o Catani, tenho como princípio te ensinar sobre marketing, gestão e vendas. Eu vou começar explicando um pouquinho sobre como é que é o Trello, como é que ele está organizado no formato tradicional. Né? Normalmente, as pessoas organizam por 3 colunas: façam, fazendo e feito. Esses aqui são os cards que são desenvolvidos. Eu criei uma simulação de 3 cards aqui, onde consegue mostrar os pedidos, as necessidades que a empresa tem em relação à produção. Conforme o profissional for executar o card, ele se marca e arrasta esse card para que todos estejam cientes de que ele está executando aquela atividade. Se você tem uma equipe de 8 pessoas, 5, 6 pessoas, é muito prático trabalhar dessa forma, onde você consegue garantir visibilidade de todos para saber o que está acontecendo. Quando esse profissional concluir a atividade, ele transfere para feito e alguém faz análise dessa atividade para dar sequência. Agora eu vou mostrar como é que funciona o meu método de organização e como eu acredito que tem uma melhor efetividade até quando você está lidando com uma equipe maior de pessoas. Eu montei um outro quadro para exemplificar isso. Para explicar como funciona tudo isso, primeiro eu vou colocar algumas regrinhas de organização que eu montei aqui para facilitar o entendimento da minha explicação. Os cards são organizados por etiquetas. Então, as etiquetas, eu tenho etiqueta de criação, de redação, de tecnologia, onde são as áreas de atuação da empresa. Então, aquele pedido vai estar relacionado a uma área. Por que eu concentro todos os pedidos de todas as áreas da produção, naquele time todo, dentro de um card só? Desculpa, dentro de um quadro só. Porque a partir desse momento você consegue visualizar quantos pedidos tem por área, qual o total de pedidos de todas as áreas. Você consegue envolver pessoas em áreas diferentes, caso necessário, que muitas vezes acontece. Então isso fica mais prático de administrar. E eu tenho uma outra etiqueta aqui, que é o menos de uma hora. Significa que são atividades pequenas, atividades de menos de uma hora. Tá? Para elas não se misturar com as atividades grandes, porque ela tem que seguir um fluxo, uma fila, num formato um pouco diferente do tradicional. Né? Então imagina que eu tenho cards pedidos que demoram um dia, 4 horas para ser executado, e aquele pedidozinho que demoraria 10 minutos para fazer, ele tem que passar por toda a fila e demora uma semana para ser executado. Então, a partir do momento que a gente marca essa etiqueta azul, ele vai passar por um fluxo um pouco diferente que eu já vou explicar para você. Então, na minha simulação, eu consigo clicar na etiqueta e ver ela em formato texto, isso também fica muito prático para trabalhar. E na minha simulação eu tenho cards aqui marcados com criação de uma hora, com redação, tecnologia, né? Cada uma das áreas que eu registrei, algumas atividades com menos de uma hora e algumas não. As minhas colunas são organizadas da seguinte forma: eu tenho a coluna de solicitação, a coluna retornou, a coluna desenvolvimento e a coluna pronto para teste, stand-by e entregue. Tá? São 6 colunas nessa estrutura de organização, que é o fluxo de atividade. Você pode organizar na sua empresa o fluxo das suas atividades por colunas e organizar da forma que você quiser. O Trello ele tem essa facilidade de você construir o formato, o fluxo, a etiqueta, tudo do formato, da forma que você se organiza melhor e que seja mais eficiente. Como é que um profissional vai conseguir trabalhar sendo um painel com muitos cards, né? Com diversos assuntos? Como o profissional está relacionado a uma área específica, ele vai vir aqui em cards e vai fazer a pesquisa da área dele. Então, por exemplo, está na área de criação, ele vai pesquisar só os cards da área de criação. Então vai ficar muito mais limpo o painel para ele, né? Todo o painel cheio só com coisas relacionadas à criação.
E isso para qualquer uma das áreas. Se eu selecionar tecnologia, eu só tem um card de tecnologia. Tá? Como eu também posso selecionar cards pequenos, de 1 hora. Ok? Partindo desse princípio, como é que eu organizo as atividades aqui dentro? Um profissional fica responsável em fazer os pedidos de solicitações. Então, alguém, normalmente é um profissional de atendimento, né, onde chega uma solicitação de um cliente ou de alguma ou de alguém específico, de uma diretoria, ele vai lá e cria esse briefing dentro do card, especificando da melhor forma possível. Todos os cards eu recomendo ter imagem. Arrasta uma imagem, dá um print no Google, qualquer coisa, porque é muito fácil você ter uma lembrança visual do que você ter que ler aquele monte de textinho escrito e fica complexo de você bater o olho e enxergar rápido do que se trata. A partir do momento que o card está numa outra coluna e tem aquela imagem, você, como profissional, e você, como administrador, você também consegue bater o olho, saber do que se trata, sem necessariamente ter que ficar lendo o texto. E quando você tem poucas atividades, é tranquilo, mas quando você tem mais de 200 atividades dentro do seu painel, aí fica um pouquinho mais complexo. Com as imagens fica mais fácil de fazer essa gestão. Tá? A partir do momento que o profissional vai executar a atividade, então aqui eu estou simulando que o profissional de criação vai realizar a atividade, ele se marca. Isso acontece quando você tem mais de um profissional dentro da mesma área. Ele se marca para que todos estejam cientes de que esse profissional está realizando essa atividade nesse momento. Tá? Vocês perceberam que o profissional ele puxou a atividade, né? Então esse conceito de produção puxada, um profissional responsável em colocar as atividades e mover a ordem dessas atividades conforme as prioridades, e os profissionais eles vão puxando as atividades para serem executadas, ok? Então tem que pensar nesse fluxo das pessoas puxarem as atividades. A partir do momento que o profissional executou essa atividade, ele concluiu, ele vai arrastar esse card para a próxima coluna, que é pronto para teste, onde tem um profissional responsável em fazer a validação, verificar se está coerente, mandar isso para o cliente, dar a sequência necessária. Em alguns casos, uma atividade de criação, a partir do momento que ele é concluído, ele vai para uma outra etapa, que vai para o time de revisão. Ele vai lá, troca a etiqueta e volta para a solicitação. E assim o card fica girando entre todas as colunas, fazendo com que você, em algum momento, ele conclua o fluxo e chegue no entregue. E também acontece em algumas situações onde aquele pedido fica em stand-by. Stand-by porque está aguardando o cliente dar uma resposta, está aguardando o material chegar à gráfica, está aguardando uma série de questões aí que depende da estrutura de organização da sua empresa. Para isso, eu sempre recomendo você colocar a data que isso vai acontecer, né? Então, vamos simular aqui que ele vai, dia 27, vai ficar em stand-by até o dia 27. Então, o profissional que está fazendo essa gestão dessa coluna, ele todos os dias ele olha aqui, verifica se tem alguma pendência para o dia, vai chegar o material, ou está aguardando a resposta de alguém, ou se tem que cobrar essa pessoa sobre essa entrega, e assim ele consegue dar sequência. A partir do momento que tem essa resposta, só vou tirar aqui essa data. A partir do momento que ele tem a resposta do cliente e precisa fazer um ajuste, aí esse card volta para o retornou. Então, esse profissional dessa área, ele vai priorizar as atividades que retornaram, dentro de uma lógica do menos de 1 hora e atividades maiores, que eu vou explicar como é que funciona. Só vou popular um pouco mais os cards aqui para ficar um pouquinho mais claro as informações. Vamos supor que esse profissional ele tenha uma atividade marcada aqui e uma segunda atividade aqui. Marcando, ok. Vocês viram que nessa coluna ele tem no máximo 2? O que isso significa? Por questão de organização do conceito e conceito do Kanban, você não pode
o profissional, o melhor, ele não pode arrastar todas as atividades que ele está desenvolvendo. Ele tem um limite de, no máximo, 2 atividades que você pode construir esse limite de acordo com a organização da sua empresa. Pode ser 1, 3, 10, 20, cada um organiza da sua forma. Porém, o ideal é que seja a menor quantidade possível. Tá? Então, esse profissional ele só pode executar 2 atividades. Vamos pensar o seguinte. Ele chegou lá para trabalhar. E aí, ele está desenvolvendo 2 atividades ao mesmo tempo, já tem uma aqui que retornou, ele não poderia, em hipótese nenhuma, começar uma quarta atividade. E é por isso que ele tem essas limitações. Assim você garante de que não vai estacionar. Porque é comum, conforme a atividade começa a ficar muito enroscada, complexa e não consegue sair, o profissional fala, enquanto eu estou aguardando a resposta do fulano, eu vou pegar e vou fazer mais uma. Quando pegar e ele fazer, quando vai ver, o profissional tem 20 atividades lá. Ele não consegue dar conta. E aí ficou tudo alocado com ele e a empresa passa a não ter uma visibilidade do que está acontecendo. Então essa limitação ela é muito importante. Outro ponto é, a partir do momento que esses cards foram realizados, estão na coluna pronto para teste, então esse profissional executou as 2 atividades que estavam aqui e vai realizar esse retorno. Ele não pode arrastar esse card para cá. Por quê? Porque ele é no máximo dois cards com o nome dele nessa coluna. O que ele precisa fazer? Ele precisa ir lá, conversar com o responsável dessa coluna e falar, meu querido, vamos lá. Por que não saiu essa atividade daqui? O que eu posso te ajudar? E isso vai fazer com que essas 2 pessoas se juntem para resolver esse fluxo, esse gargalo, né, que acabou acontecendo. Pode ser que esse gargalo aconteça em alguma outra coluna, né? Então pode ser que ele esteja, vamos simular que tenha 2 retornos aqui, e aí o profissional quer colocar mais um retorno, mas ele não pode também, porque tem o limite de 2 cards. Aí ele vai falar, opa, tá com alguma dificuldade para realizar esses retornos? E assim, o Kanban ele tem esse conceito da equipe ajudar um ao outro. A partir do momento que ele entra no gargalo, a equipe tem que parar para ir atrás de resolver a solução. E não deixar ficar jogando no colo do outro, porque ele poderia simplesmente retornar para cá e falar, depois o cara que se vire, passa a noite aí trabalhando. E aí você vai ver, o cara começa a juntar, acumular e tem 50 pedidos lá. Esse fluxo não funciona. Ele não tem o conceito de equipe, de construção. Todos somos responsáveis para fazer com que essa atividade saia da fila. E aí por isso que tem essas limitações. Elas são muito importantes, é muito importante respeitar essas limitações também. Certo? E aí, última etapa aqui da minha explicação em relação ao nosso formato de trabalho. Por que a gente tem as etiquetas menos de 1 hora e algumas não? Né? Estão todas marcadas com menos de 1 hora. Vou ter que tirar umas etiquetinhas aqui só para explicar. Vou tirar dessa. Vou tirar dessa aqui também. Ok. O que isso significa? Estou com um filtro aqui, desculpa. Vamos lá. O que isso significa? Eu tenho todas essas atividades para serem executadas, porém a pessoa que criou a atividade, por ela já tem um expertise ali do tempo, né, que basicamente, que provavelmente é para realizar aquela atividade, ela entende que essa atividade é mais do que 1 hora, essa aqui já é uma atividade com menos de 1 hora, né, mais de 1 hora, menos de 1 hora, e assim fica mais fácil de fazer a gestão das atividades como um todo. Por que tem essa classificação? A regra é a seguinte, a regra é clara e é muito simples. Todos os cards azuis são executados no período da manhã. Costuma ser um período menor de trabalho. Todos os cards não azuis, né, de tempo maior, são executados à tarde, onde exige um tempo de concentração maior. Tá? Então, o que o profissional precisa fazer no começo da manhã? Ele chegou no trabalho, ele vai filtrar cards azuis, vai falar, opa, tem um card aqui, vou fazer esse card.
e começa a trabalhar esse card. Terminou esse card, joga para frente e pega o próximo. E assim ele vai executar os cards azuis, ele não vai se preocupar com os outros cards grandes. Por que é feito assim? Se ele fosse executar a fila na ordem, vamos supor que esse card azul está aqui, essas duas atividades aqui, elas demoram 5 minutos cada uma. Só que essa aqui demora 8 horas. Se a gente vai começou o dia e eu começo a executar essa atividade aqui, eu vou passar o dia inteiro fazendo essa atividade, né? Ou melhor, o profissional vai executar essa atividade. O que vai acontecer com aquela atividade de 5 minutos, que é só tocar uma vírgula, só subir uma imagem, ou só alterar alguma coisa? Vai ficar para o dia seguinte, ou talvez nem para o dia seguinte. Você tem uma outra grande aqui, depois você tem uma outra, poderia ter uma outra grande. Isso faz com que aquela atividade de 5 minutos demore uma semana para ser executada, a partir do momento que você tem uma fila muito grande. Então isso não dá muito certo. Então, se o seu time executar as atividades pequenas no período da manhã e as atividades grandes no período da tarde, respeitar essa questão, vai fazer com que fluam muito melhor as atividades pequenas não sejam esquecidas. E a questão da limitação também é muito importante. E espero que todas as suas atividades elas cheguem na coluna de entregue, né? Eu sei que às vezes tem um grande esforço de decisão, de produção da equipe toda, mas ela vai chegar até lá. E eu tenho certeza que esse formato de organização é muito efetivo e ele funciona muito bem. Espero que eu tenha te ajudado e fico à disposição para tirar qualquer dúvida que surgir. Um grande abraço.